Olá, pessoal! Estou aqui novamente para videoaula 4. Até agora, os vídeos foram bem curtinhos, bem rapidinhos, tá certo? E nós então vamos chegar aqui na videoaula 4, que ela é mais extensa, onde vamos colocar a mão na massa e fazer alguns exercícios contextualizados, tá bom? Bom, espero que vocês já tenham feito a oficina. Espero que vocês já tenham jogado lá o Torre de Hanoi, para que esse conceito de função exponencial esteja claro na mente de vocês, tá bom? Muito bem. E que vocês percebam que o crescimento exponencial é bem diferente do que um crescimento linear, tá certo? Muito bem. Então, agora vamos contextualizar a função exponencial. Vou reforçar aí a definição de função exponencial e vou falar um pouquinho do gráfico da função exponencial, tá bom? Então, primeiro, contextualizando aqui. Bom, suponha que após 7 meses de observação foram obtidos os seguintes dados de uma população de formigas. Então, nós temos aqui M, o mês, a quantidade, tá certo? E V é a variação mensal da população. Então, a gente tem M, são os meses, tá certo? Q é a quantidade de formigas. E V é a variação mensal da população. Muito bem. Então, olha só, vamos resolver aqui. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dividir a quantidade de formigas de um mês, tá certo? Em relação a outro mês, ok? Então, essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, a quantidade de formigas, a variação, tá? Desculpa. A variação mensal, né, de um mês em relação a outro mês. Então, eu vou pegar e vou dividir aqui, por exemplo, essas duas quantidades e vou achar 1,06. Então, esse 1,06 a gente chama de um fator constante, tá certo? Ele mostra, o que ele está mostrando? Que a população de formigas cresce, né, aproximadamente aí 6% ao mês, tá certo? Muito bem. Então, olha só, vamos colocar algumas situações aqui. Então, quando x for zero, tá certo? O que a gente tem aqui? A gente vai ter a população, né, ó, 15 mil, tá certo? Ó, 15 mil, né, vai ser igual a 15 mil, desculpa, 150 mil, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer devagar, ó. X igual a zero. Então, nós temos aqui, ó, 150 mil igual a 150 mil, tá certo? A taxa, né, 1,06. Para isso ser verdade, né, essa relação é favorecida, tá certo? Ela é satisfeita. Bom, se x for igual a 1, tá certo? Então, o que que nós temos aqui, né? Então, nós temos que ó, vamos olhar aqui na nossa tabelinha, ó. Quando eu tenho aqui, né, esse aqui é o nosso zero, tá certo? É o nosso marco zero. Essa quantidade aqui de 150 mil formigas. Agora, quando eu tenho, né, o mês 1 lá, então o tempo agora vale 1, tá certo? Então, eu tenho 159 mil, então vamos botar lá, 159 mil vai ser igual, né, a 150 mil vezes a nossa taxa e elevado a 1, tá certo? Se fizer essa continha, vai ver que foi satisfeita. Vou fazer para x igual a 2. Então, nós temos 168.540 igual a 150 mil
1,06 elevado ao quadrado. Vou fazer, então, para x igual a 3. Então, 178.652. Lembrando que esses dados eu estou extraindo aqui da tabela, tá certo? Ó, para 3 aqui, o 3 aqui, tá certo? Então, ó, igual a 150.000, 1,06 elevado ao cubo, ok? Bom, então o que a gente está percebendo aqui? Que quando eu tô, né, isso aqui é o número de meses, tá certo? Então, decorridos X meses, né? Então, após, tá certo? X meses, né? Depois que eu, né, tenho a minha primeira observação, né, de formigas, eu posso, né, determinar uma função para determinar a população de formigas, que eu vou chamar de f de x igual a 150.000, 1,06 elevado a, vou botar x, tá certo? Onde esse x aqui é o tempo, ok? Então, só para vocês perceberem. Então, olha só. Pelo que eu já defini a função exponencial, lá nas outras videoaulas, a gente percebe que isso aqui, ó, o nosso x, a nossa variável, que é o tempo, ela tá no expoente, tá certo? Então, eu digo que isso aqui é uma função exponencial. Então, aqui eu tenho um crescimento exponencial, ó. De um mês para outro, olha só como o crescimento ele vai crescendo de uma maneira bem grande, né? Ó, 150 para 159.000, aí de 159.000 já pula para 168.540, de 168.540 pula para 178.652, né? Então a gente percebe que é bem grande. Então, lembrando da época do Covid, né, que a gente tinha um modelo também exponencial, claro, que muito mais complexo, né? A gente tinha, muitas vezes, né, o crescimento era exorbitante, né? Tá bom? Bom, muito bem. Feito isso, aqui, né, se eu colocar num programa, eu tenho o gráfico, tá certo? Dessa população, desse crescimento de formiga. Então, é um gráfico crescente, ok? Muito bem. Bom, continuando aqui, reforçando essa definição, né? Esse f de x que eu chamei, a gente também pode chamar de y igual a elevado a x, né? A é a base e o x é o expoente. A gente tem que esse x aqui, né, é o nosso domínio, é válido para todos os números reais. E a nossa imagem aqui, ela vai ser de 0 até infinito, tá? Temos um caso muito particular que vai ser muito utilizado em diversas aplicações, onde eu tenho esse A sendo igual à constante de Euler, que é o número E, tá certo? Que é 2,71, né? Quando nós aproximamos, né? Arredondamos esse número. Então, esse aqui é um caso particular e de grande aplicação, tá? Então, a primeira delas já é aqui, ó. Então, eu tenho um fabricante de certos componentes eletrônicos fez um estudo estatístico de confiabilidade do seu produto. O estudo indicou que a fração dos componentes, né, que após T anos de uso ainda estão em condições de funcionamento, é aproximadamente dado por essa função aqui. Então, esse f de t representa a fração dos componentes, né, que ainda estão em condições de funcionamento. Então, que fração, né? Quem é esse f de t aqui, tá certo? Que fração dos componentes deve funcionar pelo menos por 3 anos? Então, respondendo a letra A aqui, ó, eu quero o t agora é igual a 3, então vai ficar e elevado a menos 0,2 vezes 3, que isso aqui vai ser igual a 0,55. Então, aproximadamente 55% dos componentes funciona pelo menos
3 anos, tá certo? Muito bem. Na letra B, que fração dos componentes deve parar de funcionar durante o terceiro ano de uso? Então, na letra B, eu quero saber, né, entre 3 e 4 anos. Então, para descobrir isso, eu faço F3 menos F4. Então, o F3 eu já sei, que é 0,55. E o F4 vai ser menos e elevado a menos 0,2 vezes 4. Isso aqui vai ser aproximadamente 0,099. Então, o que a gente pode concluir, né? Que aproximadamente 10% dos componentes vão parar, né? Vão parar de funcionar durante o terceiro ano de uso. Tá certo? Bom, e eu posso pegar e fazer o gráfico dessa função, tá? Como é uma função exponencial, vocês vão perceber como esse valor aqui é menos, significa que tem um decréscimo, tá? Então, eu não vou ter uma função crescente, eu vou ter uma função decrescente. Então, se eu fosse esboçar esse gráfico como f de t, tá certo? E aqui o t, né? Então, se eu fosse só esboçar esse gráfico aqui, né? Eu teria, ele parte aqui do 1, tá certo? Porque quando t é 0, né? Isso aqui vai dar 1, então ele vai, é um gráfico decrescente, tá? Muito bem. Bom, continuando na nossa contextualização, agora lá na física, né? Só para vocês perceberem uma aplicação também na física, o nosso primeiro foi de decrescimento, tá certo? Agora eu tenho aqui, ó, a seguinte questão. Num dia de verão, um refrigerante gelado é retirado de uma geladeira cuja temperatura é de 12 graus Celsius e é colocada numa sala onde a temperatura é de 32 graus Celsius. De acordo com uma lei da física, a temperatura do refrigerante após T minutos mais tarde é dada por essa equação. Olha só aqui, ó, a nossa função exponencial especial, né? A nossa base agora, ó, é o nosso número de Euler. Eu não, aqui também, né? Eu não frisei isso para vocês, tá? Então, olha só. Né, K é maior do que zero, tá? Então, supondo que a temperatura do refrigerante é 16 graus após 20 minutos, qual será a temperatura do refrigerante após 40 minutos? Então, eu quero saber, ó, quem é essa temperatura num tempo de 40 minutos. Pessoal, tenho dois problemas iniciais aqui. Eu não sei os valores de A e K, tá certo? Não conheço. Então, o primeiro passo é descobrir ou determinar os valores dessas duas constantes, tá certo? A e K. Em geral, a gente descobre esses valores pegando as dicas que a gente chama de condições iniciais que o problema nos fornece. Então, olha só, primeira dica aqui, ó, num dia de verão, o refrigerante gelado é retirado de uma geladeira cuja temperatura é de 12 graus. Então, primeira dica, esse vai ser o meu marco zero. Então, no tempo zero, quando eu tirei o refrigerante, ele estava nessa temperatura de 12 graus Celsius, tá certo? Então, com essa informação, eu vou só repetir aqui a minha equação para ficar bem claro. Ó, eu tenho essa equação que é lá a lei da física, tá certo? De resfriamento, né? Aí eu pego e substituo agora o T zero. Então, ó, quando o T vale zero, né? Eu vou ter 32 menos A elevado a zero. Então, aqui é 12, tá certo?
E elevado a zero é 1. Então, daqui eu tiro que A é igual a 20. Beleza? Então, já descobri A. Agora, falta descobrir quem é K, tá certo? Então, olha só. Eu vou olhar lá no meu problema que tem outra dica lá importante para mim. Vamos lá. Ó, a outra dica aqui, ó. Supondo que a temperatura do refrigerante é de 16 graus Celsius após 20 minutos. Então, eu tenho uma informação importante, ó, que após 20 minutos, a temperatura do refrigerante é de 16 graus Celsius. Então, eu vou também substituir, ó, T, quando, né, a temperatura, quando T vale 20, 32, tá certo? Menos 20 elevado a menos, o 20 é do A, tá certo? 20K. Muito bem. Isso é igual a 16, tá certo? Então, olha só. 32 menos 20 elevado a menos 20K é igual a 16. Então, vou fazer devagar para vocês prestarem atenção aí, tá certo? Então, vai ficar 16 menos 32. Certo? Então, vai ser menos 16 sobre menos 20, que vai ser igual a 4/5, tá certo? Então, guardo essa informação aqui, tá? Bom, e agora eu consigo responder, ó. Então, eu quero saber agora, ó, T40 vai ser 32 menos 20 elevado a menos 40K. Então, isso aqui vai ser 32 menos 20 elevado a menos 20K. Ai, peraí. Peraí, só um pouquinho. Então, olha só, deixa eu voltar lá, que deu um probleminha aqui. Bom, então, olha só, eu tenho, né, o T40, tá certo? É igual a 32 menos 20 elevado a menos 40K, tá certo? Então, isso aqui, ó, eu vou fazer uma artimanha aqui, ó. Porque E elevado a menos 20K eu sei, né? Tá certo? Ó, vezes E elevado a menos 20K, tá certo? Que vai dar E elevado a menos 40K, né? Muito bem. Eu sei quanto vale E elevado a menos 20K. Lembra que a gente viu aquela relação que deu E elevado a menos 20K, deu 4/5. Então, ó que legal. 32 menos 20 vezes 4/5 vezes 4/5. Então, fazendo todas essas continhas, então após 40 minutos, o refrigerante vai estar a uma temperatura de 19,2 graus Celsius. Beleza? Muito bem. Bom, agora uma aplicação na matemática financeira, tá? Então, calcule o montante acumulado após 3 anos de R$ 1.000 investidos à taxa de 8% composta continuamente. Primeiro, a taxa que a gente chama de I, ela nunca vai entrar em porcentagem na nossa equação. Entra como decimal. Então, pega 8 e divide por 100, 0,08. Então, quando eu tenho juros, né, compostos continuamente, eu tenho essa equação para calcular o montante. Alguns livros chamam essa taxa de R, outros livros chamam essa taxa de I, tá bom? Tanto faz. Então, nesse caso, né, após 3 anos, eu vou ter 1.000 elevado a 0,08 vezes 3. Isso aqui vai dar... Então, eu vou ter um montante de R$ 1.271,25. Beleza? Muito bem. Bom, agora, né, eu vou fazer com vocês
a questão 4, desculpa, a questão 4, que vai falar, aqui dessa companhia aqui de investimento, tá? Vai falar, eu vou querer aqui, ó, o valor de mercado dessa propriedade, tá bom? Então vamos lá, é uma outra aplicação também em matemática financeira. Então, a companhia de investimento possui um edifício comercial localizado na área comercial de uma cidade. Como resultado do contínuo sucesso de uma propaganda de reestruturação urbana, os negócios locais estão crescendo espantosamente. O valor de mercado da propriedade é dado por essa expressão, ó, uma função exponencial, né? A base é o número de Euler aqui, ó, onde V é medido em dólares e T é o tempo em anos contado do presente em diante. Se a taxa de inflação continuamente composta, esperada para os próximos 10 anos, é de 9%, encontre uma expressão para o valor presente do preço de mercado da propriedade válido para os próximos anos. Então, ele quer saber o valor quando tem 7, 8 e 9 anos, interpretar os resultados. Então, olha só. Primeira coisa, né? Vamos usar essa fórmula aqui, ó. Quando a gente tem, né, depreciação de valores, E elevado a menos RT, tá certo? Então, aqui, tá? R é a taxa, essa taxa aqui, 0,09, tá? Então, o valor presente de mercado para um período de T anos, eu vou dizer, ele é dado, né, por essa equação aqui, tá certo? VT elevado a menos 0,09t, tá certo? Que aqui, ó, vai ficar A elevado a menos 0,09t. Então, eu vou fazer A igual a V, tá bom? Então, isso aqui, ó, eu vou ter 300.000 elevado a raiz de t sobre 2, que o meu problema me disse, elevado a menos 0,09t. Aí agora, gente, é só substituir, ó, P7, 300.000, elevado, né, a 1,3229 vezes Z menos 0,63. Aí, isso aqui vai dar 599.851,71 centavos de dólares, tá bom? O P8, vocês podem fazer aí, eu vou colocar a resposta. 600.640 dólares, aproximadamente, né? E o P9, 598.000 dólares e 115, tá? Muito bem. Então, o que a gente percebe é que ele passa por um ligeiro crescimento, mas logo depois ele decresce, tá bom? Tem uma queda. Bom, e o nosso último exercício, né? Vai falar de nosso penúltimo, tá? Ainda temos mais alguns, temos mais um, se eu não me engano, vai falar sobre crescimento populacional. Esse exercício, quando a gente estiver dando logaritmo, eu vou voltar nele para a gente perceber como faz quando a gente já conhece o logaritmo, porque a função logarítmica ela é inversa da função exponencial, tá bom? Spoiler. Bom, quando a gente tem a lei de crescimento, né, populacional, é dada por essa expressão aqui. Então, P, 0 é a população inicial, K é uma constante, T é o tempo, tá? Só que eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque eu não quero introduzir o conceito de logarítmico. Então, a gente vai construir uma tabela baseado no que o exercício está me dizendo. Ó, a população de uma colônia de bactéria dobra a cada 30 minutos. Em um experimento, colocou-se inicialmente em um tubo de ensaio uma amostra com 1.000 bactérias. Então, no tempo zero, eu tinha 1.000 bactérias. Ao final do experimento, eu vou ter 4,096 vezes 10 a sexta bactéria. Eu quero saber qual foi o tempo do experimento. Então, a primeira coisa aqui, né, sem usar o conceito de logarítmico, é
através dos dados, encontrar a equação, tá bom? Que rege aí o meu crescimento populacional. Então, aqui eu vou colocar o tempo e a quantidade de bactérias, tá? Então, a gente vai fazer 0,30, 60, 90. Vamos fazer aqui, ó, bem bonitinho. Ai, deixa eu ver. Quero só mudar de cor. Bom, vamos lá. Então, ó, 0 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. Por que que eu tô escolhendo esse intervalo? Porque ele me disse que a quantidade de bactérias, a quantidade de bactérias, ó, dobra a cada 30 minutos. Então, a cada 30, por isso que eu fui de 30 em 30, a quantidade dobra. Então, eu tinha 1.000, aqui eu passei a ter 2.000. Então, 30 minutos após, a quantidade vai para 4.000, tá certo? Aqui 8.000 e aqui 16.000, tá certo? Então, eu vou chamar P de X a quantidade de bactérias, ok? Bom, muito bem. E vou usar essa tabela aqui, olha só. Então, eu tenho, ó, P0 é igual a 1.000, tá certo? O P30, tá certo? Vai ser, eu dobrei, né, a quantidade de bactérias. Então, eu vou colocar 2 elevado a 1 vezes 1.000, tá? Tô fazendo artimanhas aqui, ó. P60, eu vou dobrar essa quantidade. Então, 2 ao quadrado, porque tem que dar, ó, 4.000 vezes 1.000, tá certo? Então, ó, P90, 2, tá certo? Vezes 2 ao quadrado vezes 1.000, que vai ser o meu 2 ao cubo vezes 1.000, porque tem que dar esse 8.000. E o meu P120, ó, eu tenho que dar esse 16.000. Então, né, eu faria também para dar esse 16.000. Então, seria 2, tá certo? Elevado à quarta vezes 1.000, ok? Bom, o que que a gente está observando aqui, né? Que eu tenho uma relação aqui, né? Ó, cada vez que eu dobro o meu tempo, eu aumento aqui o meu expoente do 2, tá certo? Em uma unidade. Então, o que que eu posso generalizar? Que na matemática é muito comum a gente generalizar, né? 2 elevado a n vezes 1.000, tá certo? Então, eu vou chamar, né, o que eu quero saber, P de x, tá certo? Então, eu vou chamar x igual a 30n. Então, o meu n é igual a x sobre 30. Logo, a minha equação para o P de x vai ser 1.000 vezes 2 elevado a x sobre 30. Ó, que legal! Uma função exponencial, né? Onde a base é 2. Repito, quando a gente chegar em logarítmico, a gente vai fazer a mesma coisa, só que usando essa equação aqui, ó, com a nossa função exponencial na base do Euler, né? Vai dar uma diferença, porque o E é igual a 2,71. E aqui é só 2, tá certo? Mas é bem legal construir aqui esse conceito para vocês entenderem, então, a função exponencial como um todo, né? Então, olha só. Então, eu tenho essa função aqui, tá certo? Bom, ele quer saber qual foi o tempo, né, necessário, ele quer saber o x, tá certo? Para que eu chegasse com uma população de quanto? 4,096 vezes 10 a sexta bactérias. Então, para eu chegar nesse número, quanto vale o x, tá certo? Vamos fazer? Ó, eu vou apagar, tá? Para poder fazer aqui, então. Então, vamos lá, ó. Então, P de x é igual a 4,096
vezes 10 à sexta. Então, eu tenho essa equação, ó. Vou repetir para ninguém ficar perdido aí, tá certo? Então, ó, 4, substituo o P de x, igual a 1000 vezes 2x elevado a 30, tá certo? Então, aqui eu tenho 2x elevado a 30 igual a 4,96 vezes 10 ao cubo, porque esse 1000 passou para cá dividindo, né? Então, isso aqui eu vou ter, ó, igual a 4.096. Só que eu não quero usar o conceito de logaritmo. Então, o que eu vou precisar fazer? Vou pegar esse número aqui, ó, e vou fatorar. Olha que legal, pessoal. Vou fatorar. Quando eu fatoro esse número, ó, esse 4.096 é a mesma coisa que 2 elevado a 12. Então, eu tenho que x sobre 30 é igual a 12. Por quê? Para essa relação, né, gente, ser verdadeira, essa igualdade ser satisfeita, esses expoentes necessitam ser o quê? Iguais. Então, daqui eu tiro que x é igual a 360. Ou seja, pessoal, para eu ter uma população de 4,096 vezes 10 a sexta bactérias, o meu experimento precisa durar 360 minutos ou 6 horas. Tá certo? Muito bem. E o nosso último exercício vai falar de decaimento radioativo, que é uma outra aplicação de função exponencial. Nesse caso também não estou usando o número de Euler, o E, estou usando o 2. Por quê? Porque normalmente em concursos, vestibulares, concurso em geral, a gente não pode usar calculadora. E quando eu uso o E, né, para eu descobrir algo que está no meu expoente, olha eu dando spoiler, eu vou precisar aplicar a inversa, que é o logaritmo kneperiano, e eu teria que ter uma calculadora. Então, esse é um bom artifício, né, uma boa saída para não ter que usar. Então, olha só, o decaimento radioativo do estrôncio 90 é descrito por essa função aqui. T é um instante de tempo, está em anos, B é uma constante e P0 é a concentração inicial de estrôncio 90, ou seja, a concentração inicial no tempo quando ele vale zero, né? O meu marco zero. Se a concentração de estrôncio cai pela metade em 29 anos, ou seja, a meia-vida dele é de 29 anos, ele quer saber o valor de B. Então, o que ele está me dizendo? O PT, né, é igual a P0 sobre 2, tá certo? Quando o T vale 29 anos. Então, eu vou pegar essa equação que ele me deu, deixa eu botar aqui, ó, PT igual a P0 elevado a menos BT. E vou fazer, ó, quando o T é 29. O que eu tenho aqui? Então, quando o T é 29, isso aqui vale P0 sobre 2, que é a meia-vida, né? A quantidade de estrôncio cai pela metade quando o T vale 20 anos. Então, simplificando, tá certo? E eu tenho meio igual a E elevado a menos 29B. E olha como a matemática é legal. Para eu sair dessa, eu preciso saber manipular algebricamente os números, né? Entender como eu posso escrever esse meio sem fazer nenhuma bobagem, ele continuar sendo meio, mas com uma roupa diferente. Então, ó, meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Isso aqui não é E, isso aqui é 2, né, gente? Eu tô com E na cabeça. Isso aqui é o número 2. 2 elevado a menos 29b. Ó que legal. Então, ó, para isso aqui ser verdade, para essa igualdade ser satisfeita, esses expoentes precisam ser iguais. Então, ó, menos 29b é igual a menos 1. Então, b é igual a 1, 29 avos. Então, essa constante que a gente chama, no caso de constante de decaimento, para o estrôncio 90, ela é de 1,29, tá certo? Decai a essa taxa. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Uma sugestão, de repente, é rever, tentar fazer esses exercícios sem olhar, né?
E até o nosso encontro síncrono. Um abraço, dúvida, posta lá no mural, tá bom? Estamos à disposição e não esqueçam de fazer a oficina da Torre de Hanoi. Um abraço!